A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Hoje eu quero contar um relato do que aconteceu comigo aqui em casa, em que o Senhor me visitou e falou comigo. Ele falou e eu ouvi audível, com os meus ouvidos naturais. E cada célula do meu corpo também ouvia e sentia. Era como se ele estivesse em todo o meu quarto, mas ao mesmo tempo eu sabia a posição que ele estava. Ele estava à direita da minha cama e ele falava dentro de mim, mas não dentro de mim uma voz interna no pensamento. Era como se cada célula do meu corpo, cada partezinha, desde a ponta do dedo do meu pé até os fios de cabelo, é como se todo o meu ser ele vibrasse e escutasse a voz do Senhor. Eu não sei explicar que sensação era. Ao mesmo tempo que era uma sensação em que eu não queria sair ali da presença dele, ao mesmo tempo eu me encolhia em posição fetal, porque era muito poderosa a presença de Deus, era muito poderosa aquela unção, aquilo que eu estava sentindo, era como se o meu corpo não fosse aguentar, mas ao mesmo tempo eu queria continuar ouvindo a Deus. Mas antes eu quero ler um versículo da palavra e depois eu venho dizer a respeito desse acontecimento na minha vida, que diz assim, Joel capítulo 2, verso 28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento. Assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. No monte de Sião haverá livramento. No monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, e também aonde o Senhor chamar. O Senhor diz na palavra dele que antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor, ele derramaria o Espírito dele e teríamos visões, nós sonharíamos. E hoje a gente pode ver incontáveis relatos de Jesus aparecendo em sonhos, de Jesus aparecendo a pessoas, tendo experiências que falam e que talvez nunca ouviram falar de Jesus ou ouviram e não deram crédito à palavra, e o Senhor aparece e eles compreendem, e eles reconhecem, e eles entendem que Jesus é o Filho de Deus. O Espírito Santo tem se derramado. Quem não tem visto é porque ainda está desatento, talvez dormindo, como as 5 virgens loucas. Que nós não estejamos dormindo, que possamos estar alerta, possamos dormir de descansar, mas não de dormir de estar desatento aos sinais da vinda de Jesus. Jesus está voltando. Agora eu quero falar sobre o que aconteceu aqui na minha casa. Antes, eu estava na igreja, e nesse dia na igreja, o pastor, um dos pastores da igreja, ele fala que sentiu do Espírito Santo de orar para que se derramasse do dom da cura. E que quem quisesse ter o dom da cura, para que fosse à frente, para que ele orasse, para o Espírito Santo derramar sobre nós o dom da cura. Nós precisamos buscar os dons do Espírito Santo. A gente tem visto que hoje em dia muitas igrejas estão frias, não buscam mais os dons
de Deus, os dons do Espírito Santo de Deus. E nós oramos e eu voltei para casa. Nisso que eu volto para casa, normal, rotina normal, eu fui dormir. Só que eu já estava dormindo, minha família já estava dormindo e eu ouço uma voz, eu ouço me chamar. E nisso eu acordo e eu não o via, mas eu sentia a presença dele ali no meu quarto e eu o ouvia. Eu não via, mas eu sabia que ele estava à direita e eu não ouvia, eu não via viver, eu não o via porque eu não conseguia olhar. Algo dentro de mim não permitia eu olhar. Eu me encolhi e eu sentia a presença de Deus, aleluia, a unção que foi derramada naquele quarto. E a voz dele em todo o meu ser, e eu só queria sentir, eu só queria ouvir, e eu tentava focar com todas as minhas forças e tentar absorver tudo que ele estava falando. Ele estava me orientando, me dando orientações acerca da vida, da minha vida, dos propósitos que ele tinha. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Só que teve uma hora que parecia que o meu corpo não ia aguentar, mas era tão boa a presença dele, eu não queria sair da presença dele. E a voz dele foi ficando mais longe, como se ele quisesse me proteger, como se ele quisesse... Ele não quer machucar a gente, e era sensação que não era de paz. Era uma sensação de paz, essa é a palavra. E eu só queria estar na presença dele. E quando eu sentia se afastando e a voz ficando mais longe, como se ele se tivesse se afastando um pouco, eu falei assim com o Espírito Santo: eu preciso ser cheia. Eu preciso ser cheia. Porque eu não queria que ele fosse embora. Eu não queria sair da presença do meu Deus. Eu quero encontrar com o meu Senhor. Eu sei que eu tenho o período que eu preciso viver aqui na terra. E eu louvo a Deus por ter me dado o dom da vida e por ter me dado o dom de gerar vidas. Por que eu possa orientá-los e que eu possa, ser luz, a luz de Jesus possa brilhar na minha vida e a palavra que vem dele possa chegar a tantas pessoas para que essa mensagem de Joel 2 se cumpra e se cumprirá. Porque o grande e terrível dia do Senhor chegará, o dia do juízo. Mas antes desse dia ele fala: eu derramarei do meu espírito, eu darei visões, sonhos. E o Senhor, ele quer salvar as pessoas do grande e terrível dia do Senhor, porque ele nos ama. Nós seremos condenados só aqueles que não têm parte com Deus. Por que há condenação? Por causa da queda lá atrás, de Adão e Eva. Por causa da queda, passou-se existia a separação do homem de Deus. E nessa separação, nós tivemos o conhecimento do bem e do mal. Por causa, não da separação, a separação foi por causa de comer o fruto, que dava o conhecimento do bem e do mal. E por causa disso, nós fomos separados. Nós fomos tirados do jardim, da presença de Deus. Mas o Senhor manteve o Espírito dele sobre alguns, que são os profetas, são os homens de Deus. Mas ele já lá no Éden, ele anunciava que o Filho do Homem pisaria a serpente. Ele já estava anunciando acerca de Jesus. Ele já estava anunciando acerca: olha, eu quero me reconciliar com vocês. Eu entregarei o meu Filho amado por amor de você. E ele pisará a serpente e vocês poderão retornar para mim. Mas todo aquele que endurece o coração e não ouve a voz de Deus,
eles sofrerão da condenação que não foi feita para nós. Essa condenação, segundo a palavra, foi feita para Satanás e os anjos que caíram com ele. Não foi feito, o lago de fogo não foi feito para nós. Mas todos aqueles que não recebem a Cristo são inimigos de Deus, pois não reconheceram o Filho de Deus que foi entregue ao mundo, que foi entregue e entregou a própria vida por amor. É como se a gente estivesse negando o sangue, o sacrifício de Jesus. E esses são inimigos do Senhor. E eles irão para o lago de fogo. Não porque Deus quer, o Senhor quer nos salvar. E por isso que ele fala: ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É para pregarmos o evangelho a todos. Ele quer salvar a cada um de nós. Só que nem todos darão ouvidos, nem todos. E muitos endurecerão o coração. E sofrerão o grande e terrível dia do Senhor. Eu não desejo isso para ninguém. Eu desejo que você esteja nessa presença gloriosa. Que eu tive um leve momento de estar, de sentir, que eu creio que não é na plenitude, porque se fosse na plenitude eu morreria. Se fosse na plenitude eu morreria. Porque o meu corpo físico não aguentaria. Mas eu gostaria que cada um de nós pudéssemos permanecer na fé e encontrar o nosso Senhor Jesus, porque eu digo, vai ser a melhor coisa. Pelo breve momento que eu senti, não haverá mais dor. Será repleto de paz, é como se você estivesse completo. E eu vou contar um ponto que o Senhor falou comigo nesse momento que serve para cada um de nós. Ele falou que eu precisava compartilhar a palavra dele e que as redes sociais eram ferramentas. Ele usou essa palavra. As redes sociais são ferramentas para que a mensagem dele chegue a muitas pessoas, a lugares que de repente nós não conseguimos chegar. Só que ele também deixou um alerta. Cuidado com o tempo que passa. Ela é uma ferramenta, mas dependendo do tipo, da forma que usarmos, nós podemos nos prender a ela. Podemos ser aprisionados, ficar presos muito tempo nela. Nós precisamos usar as redes sociais, não ela, a nós. A rede social, as redes sociais são ferramentas para que a mensagem do Senhor chegue. Então comece a usá-la. Vai, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? E mais uma coisa, o Senhor, Ele me concedeu a graça de me visitar, não por algo que eu fiz ou deixei de fazer, mas porque Ele tem os propósitos dele. Foi segundo a vontade dele. Mas eu sempre pedi: Senhor, eu quero ter experiências contigo. Fala comigo. Senhor, eu quero entender a tua voz. E ele me deu uma palavra naquela noite. A palavra é em 2 Crônicas 31, 21, que diz assim: tudo o que Ezequias fez para o templo ou em obediência à lei deu certo, porque ele procurou sempre seguir com todo o coração a vontade de Deus. Tudo o que você fizer com todo o coração, buscando estar de acordo com a vontade de Deus, dará certo. Tudo. Busque saber a vontade de Deus para a tua vida. Busque saber os propósitos que Ele tem para ti. Porque Ele tem um chamado específico para cada um de nós. Ele quer nos usar de formas específicas. Não existe alguém como você
exatamente como você na terra, da forma que você é, com as experiências que você tem, com o seu caráter, com o que há dentro de ti, o que Jesus, o que Deus, o próprio Deus colocou dentro de ti. Não existe outra pessoa como você. Não existe outra pessoa que tenha a missão que Deus te deu. Podem ser parecidas, podem ser no mesmo propósito, mas cada um tem a sua função. O Senhor tem propósitos específicos para cada um de nós. E nós precisamos buscar saber a vontade de Deus e obedecer. Eu não posso, Gisele, querer ser a outra pessoa. Eu não posso querer adorar e trabalhar para Deus de uma forma que Ele não me chamou para fazer. Mas eu posso adorar e trabalhar para Ele da forma que Ele me chamou. Ele me chamou para falar dele, como Ele chamou cada um de nós, certo? Só que uns Ele vai chamar para falar na internet, uns Ele vai chamar para ir para as nações, uns Ele vai chamar para estar no seu lar e engrandecer o nome dele e salvar a família, né? Não pelas nossas forças, mas pelo Espírito Santo de Deus que vai nos dando sabedoria. Eu não posso trazer a redenção para minha família, mas Jesus pode. O que eu posso é ensinar os meus filhos no caminho. O que eu posso é dar com a minha vida testemunho para o meu esposo, para que eu não afaste ele de Deus, mas que ele sinta a vontade de estar na presença do Senhor e conhecer a Deus. Quem salva é Jesus, mas por meio das nossas vidas, nós estamos apresentando, como se fosse uma carteirinha, quem Jesus é. Será que você tem dado, ou eu tenho dado, um bom testemunho de quem Jesus é? Porque se nós não temos, precisamos mudar. Por que precisamos mudar? Porque se nós não temos dado um bom exemplo, estamos causando divisão dentro da igreja. Estamos causando divisão na igreja do Senhor. Não estou falando de uma igreja física, mas eu estou falando da igreja do Senhor. As pessoas precisam olhar para nós, inclusive as que estão, como a gente fala, né, no mundo, elas precisam olhar para nós e ver algo diferente. Nós precisamos amar as pessoas que estão no mundo, não amar o mundo, mas as pessoas que estão no mundo e anunciar a Cristo para elas. Mas elas vão começar a receber a palavra de Deus por meio das nossas vidas, não com palavras, mas por meio das nossas ações. Que o Senhor ministre mais aos nossos corações, que nós possamos levar Cristo Jesus, que nós possamos chegar no grande e glorioso dia em que encontrarmos o nosso Senhor pessoalmente e possamos falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, obrigada por me salvar. Esses são os que o Senhor salvou por meio da minha vida. Foram sementes que foram lançadas. A palavra do Senhor é uma semente. Lance a palavra. Lance a palavra. E o Espírito Santo de Deus, se encontrar terra fértil, ele fará com que aquela palavra, ela cresça dentro da pessoa. Precisamos preparar, arar a terra para a volta de Cristo. Precisamos, uns vão arar, outros vão cuidar, outros colherão. Só o Senhor sabe como Ele quer te usar, em qual tempo, de qual forma. Busque saber de Deus e obedeça, trabalhe para Ele. Porque Ele diz que quando você obedecer, quando eu obedecer, conforme a vontade dEle, tudo o que fizermos prosperará. Amém? E a nossa grande vitória, o nosso
grande ganho, a nossa coroa, as nossas riquezas não são para esse mundo, mas para o que há de vir. Eu tenho buscado amontoar, eu tenho falado com Deus. Eu tenho buscado amontoar tesouros nos céus. Não para honra e glória minha, não, mas para honra e glória do Senhor. Para que Ele seja glorificado. Para que pessoas encontrem o que eu encontrei, o nosso Senhor. Para que pessoas encontrem o amor dEle. E Ele nos ama. E Ele existe, sim, Ele existe. Tenha fé. Busque ter fé. Se te falta fé, peça ao Senhor, que Ele diz que quem pede fé, Ele não negará. Então peça ao Senhor que acrescente a tua fé e busque mais dEle. Amém? Essa é a mensagem. Que o Senhor possa falar mais aos nossos corações. Em nome de Jesus. Para encerrar esse vídeo, eu vou fazer uma oração. Se você puder, feche seus olhos, ore comigo. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos na Tua presença. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor derramou grandemente do Teu Espírito. E começou lá, Senhor, lá atrás, no dia de Pentecostes, quando o Senhor derramou do Teu Espírito sobre aqueles varões que iriam, Senhor, anunciar a Tua mensagem. Sem o Teu Espírito, eles não conseguiriam, Senhor, porque sofreram grande perseguição e muitos entregaram a vida por amor de Ti. Sem o derramar do Teu Espírito, Senhor, nós também não conseguiríamos, Senhor, porque sim, sofremos e sofreremos perseguições por amor do Teu nome. E muitos ainda morrem e morrerão por não negar a Ti. Senhor, que o Senhor guarde firme a fé em Ti, em nossos corações. Sela-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo, que é o penhor da salvação. Eu Te agradeço pela Tua presença gloriosa e anseio por encontrar a Ti mais uma vez. E eu não quero estar só na Tua presença. Senhor, eu creio, como a Tua palavra diz, que serão multidões, milhares de milhares, milhões de milhões, todos diante de Ti. Aqueles que foram purificados e lavados no sangue de Jesus. Aqueles que deram ouvidos à Tua voz e se arrependeram dos pecados e buscaram obedecer, ser obedientes à Tua vontade, Deus. E a Tua vontade, como a Tua palavra diz, é boa, perfeita e agradável. Eu Te agradeço, Senhor. Continue em nossos corações, ministrando por meio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma palavra do Senhor. E comece a ser usado por Ele. Se você já é, permaneça, não desista. Amém? Até amanhã. Tchau.